Mais um episódio de Shogun em que o enredo caminha devagar e questões políticas ainda são o ponto principal. Para quem esperava que uma grande batalha iria acontecer, talvez o resultado tenha sido frustração. Porém, isso não impediu que eventos inesperados surgissem e de alguma forma a brutalidade ainda estava lá. O episódio 7, O Tempo de um Incenso, começa 46 anos na primeira batalha vencida por Toranaga com apenas 12 anos. Enquanto os jovens Toranaga e Hiromatsu aceitam a rendição de seu rival, o Sr. Mizoguchi atribui sua perda ao destino e se prepara para cometer seppuku, solicitando que Toranaga o auxilie na conclusão desse ato. Após uma derrota, o Senhor de Guerra tinha 3 opções para seguir: fugir do campo de batalha, uma escolha embaraçosa e indigna, lançar um ataque frontal de surpresa contra o inimigo, o que às vezes mudaria o rumo da batalha, ou realizar seppuku, o ato de se matar abrindo a própria barriga. Essa forma de admitir a derrota e assumir a responsabilidade cortando a própria barriga era muito apreciada pela classe samurai, e mais seguida por eles nessa situação final. Assim, quando o Sr. Mizoguchi cometeu o seppuku depois de perder para Toranaga, ele escolheu a opção mais comum, embora o seu desejo de ser assistido pelo senhor inimigo não fosse tão normal. Essa cena inicial representa como Toranaga foi moldado. Logo cedo, ainda criança, já era um senhor de batalha vitorioso. Também é preciso exaltar a lealdade de toda Hiromatsu, que é leal ao seu senhor até hoje. Eu gosto de falar sobre esses detalhes da infância de Toranaga, que não foi nada fácil. Ele também foi refém nessa época. Então, na hora de trazer essas medidas comparativas com Nagakado, o seu filho, é difícil, tanto na visão dele de como criá-lo, quanto na do espectador de ver um Toranaga tão implacável e um filho ingênuo e imprudente. Todo esse sistema é um reflexo da criação e experiências que cada um teve. Por isso, tentar observar Nagakado com o mesmo peso de seu pai não é a melhor opção. No episódio, há uma cena bem rápida de samurais coletando cabeças no campo de batalha, uma atividade que acontecia. Quanto mais cabeças um samurai pudesse apresentar ao seu senhor, maior seria a recompensa. A virada da história começa com a chegada do meio-irmão de Toranaga, Saeki, uma figura distante que aparece como alternativa contra Ishido. E o figurino dessa apresentação coloca a equipe de Shogun dentro das premiações. Toda a roupagem da série está incrível, os detalhes, as distinções baseadas nas classes de cada um, armaduras, é tudo feito com muito capricho e uma construção impecável. Antes de entrar no assunto principal, que são os conflitos que desenrolaram entre Toranaga e Saeki, vamos conversar sobre coisas mais simples. Entretanto, não deixam de ser importantes. Mais uma vez, Blackthorn vai a Toranaga para tentar entender a sua função e falar sobre o seu navio. Muito agraciado por títulos, territórios e mulheres, Blackthorn começa a questionar se ele realmente mereceu tudo isso, visto que para ele todas as ações que fez para ajudar Toranaga é como se fosse o mínimo que uma pessoa leal deveria fazer. Então John entende que ajudá-lo em seu objetivo final seria a maior forma de gratidão. Porém, esse interesse de Blackthorn pelo seu navio é claramente uma ideia de escapar dessa confusão. Esse episódio mostrou que Toranaga está cercado de aliados com problemas úteis, nos quais ele é sempre colocado no meio. Começa com Blackthorn e sua insegurança sobre o seu papel na guerra, depois em vários momentos ele precisa lidar com um Nagakado que interrompe continuamente para falar coisas idiotas, além de virar um mediador no triângulo amoroso entre Buntaro, Mariko e John, onde um simples divórcio resolveria. São questões até repetitivas dentro desse enredo de Shogun. E tudo isso enquanto ele precisa pensar em como vencer uma batalha e livrar todos de uma morte instantânea, rodeado de inimigos e pior, de pessoas que caminham sempre em direção à morte. A Mariko, depois de tudo, só pensa em seppuku. Fuji segue o mesmo caminho. Nagakado só fala em derramar sangue e Buntaro quer a morte de Blackthorn. Enfim, ninguém para um minuto para pensar que o Toranaga precisa de uma direção de sobrevivência, não de acabar com tudo. E no polêmico jogo político, até os coadjuvantes movimentam peças. Homem tenta visitar Kiko, mas Jin informa que ela está ocupada.
tendo maiores aspirações por ser o protegido do que um caso de amor local. Mas antes de partir, Jin dá a Omi uma informação incendiária. Quando Blackthorn estava com Kiko, seu coração estava realmente com outra mulher. Esse é um detalhe que na hora passa despercebido, mas mostra que as casas de chá e cortesãs são aliadas importantes e sussurradoras eficientes nesse xadrez. Não poderia deixar de mencionar também a postura de Hiromatsu, conhecido como um general formidável e que demonstrou ser um avô ainda melhor. Ele entrega as cinzas da família de Fuji que estava em Osaka. Embora os episódios passados nos apresentaram uma Fuji mais descontraída, é importante lembrar o quanto essa mulher sofreu no início da série. Agora vamos para o que interessa. O jantar no qual as reviravoltas do episódio começam. O que era um clima de descontração com Saeki contando as histórias de Toranaga virou um velório quando as reais intenções foram reveladas. Saeki entrega uma carta de Ishido direcionada a Toranaga. Um detalhe importante é que Hiromatsu que pega a carta e faz a leitura. Se é o Toranaga quem faz isso, podemos supor que é como ele aceitasse o que está ordenado naquele papel. Um exemplo disso é que quando Nagakado recebe a ordem de seppuku, Toranaga pede para que ele rejeite a carta. O conteúdo contido é que Saeki é o novo regente, provavelmente no lugar de Sugiyama, que foi morto no episódio passado. A traição de Saeki a Toranaga não foi um ato incomum para um senhor de guerra. O objetivo mais importante era a continuidade do clã. Ele procurou atingir esse objetivo, escolhendo o lado com maior probabilidade de vencer. Desse modo, Anjiro é tomada e Toranaga e aliados ficam em um beco aparentemente sem saída. Outras cenas vão fazer com que eu consiga explicar melhor minhas teorias sobre esse acontecimento, então continua aqui no vídeo para entender o provável futuro. E como acontece em todo episódio, Yabushiji perde cada vez mais. Parece que receber um presente em Shogun não é nada legal, pois na maioria das vezes é a cabeça de um amigo. Agora, de fato, Yabushiji não tem para onde correr, é fugir da guerra ou permanecer ao lado de Toranaga. E falando em Toranaga, ele se põe pensativo sobre qual decisão tomar e flashbacks constantes do Sr. Mizoguchi, o primeiro em que ele vence em batalha, pode explicar algumas de suas reflexões. A primeira delas é o preço da morte. Enquanto Nagakado anseia por batalha sem nem mesmo ter lutado uma, Toranaga sabe que atacar é certeza de derramamento de sangue e que a melhor opção é evitar qualquer tipo de conflito. Ele também pode ter pensado sobre o fator rendição. Mizoguchi entrega sua vida. Será esse o destino de Toranaga? Ou se render é a escolha certa para que o plano seja executado? São lances que correm na cabeça dele, além do fato de uma criança de 12 anos ter que lidar com algo tão profundo e brutal como a morte tão cedo. É um trauma que faz com que Toranaga pense muito bem antes de agir. Agora, o momento mais impactante e explicativo desse episódio e que define muito bem o seu título, O Tempo de um Incenso. É a conversa suficientemente rica e explicativa entre Jin e Toranaga. Inicialmente, Jin pede a Toranaga para que o mundo de Salgueiro sobreviva e tenha um amplo espaço em Edo. Toranaga tenta fugir de alguma promessa, dizendo que seu destino está definido e que seu futuro será curto. Nesse momento, Jin abre a mente dos espectadores. O destino é como uma espada, útil apenas para aqueles que sabem manejá-lo. E depois, questionamentos pontuais são feitos. Por que Toranaga deixaria sua guarnição exposta? Mostraria o seu exército reduzido ao seu irmão, que possui uma força maior. Com um personagem que tem como lema de vida nenhum amigo, muitos inimigos, acreditaria que o seu irmão, que há muito tempo não via, simplesmente iria aceitar levar seus homens para uma batalha na qual ele pouco ganharia com isso. Todos esses movimentos estão bem distantes da forma de agir de Toranaga. Ou será que ele está exagerando para enganar seus inimigos? Como manda a arte da guerra, é preciso parecer fraco, mesmo estando forte, para enganá-los. Agora começam as teorias. Ao contar que iria chamar o seu meu-irmão para Anjiro na reunião do conselho, ele sabia que traidores levariam essa informação para Ishido. Toranaga já esperava que Saeki também receberia uma oferta do lado inimigo, principalmente com uma vaga aberta para regente. A primeira é que esse é um plano de Toranaga e seu irmão. Atacar Osaka seria muito difícil. O plano Céu Carmesim poderia resultar em um fracasso ou várias perdas.
como explanado pelos aliados no episódio passado. Então, ser escoltado pelo exército de Saek até Osaka e lá poder agir atacando de dentro para fora parece ser uma ideia ousada, mas eficiente. Imagine o exército de Saek atacando a cidade por dentro, enquanto de Toranaga faz um avanço pelo lado de fora dos muros, atuando em duas frentes. Claramente, o plano precisa ser mantido em segredo. Essa é a forma de agir de Toranaga. Tanto que quando ele fugiu de Osaka, quase ninguém sabia sobre isso. Ele precisa convencer Ishido, Oshiba e outros inimigos de que ele está fraco e vai se render. Mesmo o maior dos amigos não precisa saber desse plano, para que deslizes não aconteçam. A segunda teoria também consiste em Toranaga sendo levado pelo seu irmão a Osaka, mas não como aliados em um plano maior. Com a morte de Sugiyama, os regentes cristãos agora são a minoria, e Ishido conta com mais 2 aliados, tendo superioridade nas decisões. Porém, a morte de um regente cristão deixou um recado claro para os outros e fragiliza a posição dos portugueses. No episódio 3, um acordo entre eles e Toranaga foi firmado. Então, ele deve buscar levar essa aliança adiante junto dos outros regentes católicos para que um complô seja organizado. Lembre-se, Toranaga é como um mestre do sussurro. Dentro de Osaka, ele pode ser muito mais efetivo nas movimentações políticas que acontecem lá. E quando mais à frente no episódio ele confirma sua rendição e abandona o Plano Céu Carmesim, é preciso entender e recapitular que ele nunca perdeu uma batalha quando foi atacado primeiramente. E é isso que vai acontecer agora, já que sequer deu tempo dele atacar. E nessa cena em específico, Blackthorn tem um surto e vai embora. É estranho pensar que, por muito menos, o marido de Fuji sofreu seppuku, alguns detalhes que a série ignora quando se trata de alguns personagens. Dentro disso, e fugindo um pouco do tópico no qual iniciei esse assunto, a relação entre Blackthorn e Mariko esfriou muito, e eles simplesmente começaram a ignorar esse romance que ardia em chamas entre os dois. Em certo ponto, a série atingiu seu ápice com eles, e agora nada mais é mostrado, apenas acusações vagas contra Mariko e sequer mostra todo esse afeto descrito de forma pública e explícita. Indo para os acontecimentos finais, Nagakado faz um ataque direto ao seu tio Saek e morre do mesmo modo que foi o personagem e a série inteira, de forma ridícula. Se ele tivesse aceitado a ordem de Saek de cometer seppuku, ele teria uma morte honrosa. Em vez disso, ele morreu tentando matá-lo e agora será ridicularizado por toda a eternidade. Ele desejou a morte, batalhas e conflitos por vários episódios, e o resultado disso foi rochoso. Agora é saber em quais implicações vai resultar esse ataque e a morte de Nagakado. Se a primeira teoria se concretizar, a morte se demonstrará em vão, e Naga morreu por sua ignorância e impaciência. Também é preciso destacar que a maioria dessas ações são tomadas por influência de outros, então Omi ou Yabushiji pode sofrer consequências por esse final. Enfim, um episódio que repete estruturas e pouco avança. A todo momento que parece que a guerra está próxima, ela se distancia. Entretanto, com apenas 3 episódios para encerrar essa história, no episódio 8 será necessário ter mais ação e menos conversa para que o final seja completo. Essa foi a análise do episódio 7 de Shogun. Se você quer acompanhar as análises passadas, estão todas disponíveis aqui no canal. E também dos próximos episódios estarão aqui. Então, se não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo para impulsionar esse conteúdo e estarei deixando o meu perfil aí embaixo para quem quiser seguir e acompanhar as postagens por lá. Muito obrigado por sua visualização e eu sou o Daniel, tamo junto e fui!